Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Nós iniciamos mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira, 1º de abril. Para você que está aqui acompanhando a nossa programação, se você está precisando sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar e você vai então acompanhando a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. O endereço você já conhece muito bem, né? www.gazetaweb.com. E olha só, a TV Mar também está presente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica, que agora também te dará a possibilidade de acompanhar o resultado dos teus exames, fazer marcações de consultas da tua casa através do teu tablet, do teu celular ou do teu computador. Então, se você ainda não tem plano de saúde, faz aqui a Apvida, essa aqui é saúde para valer, se aproxima de você e da tua família. E é claro também que a gente não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o jornal Gazeta de Alagoas, tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, agora de maneira digital. Pois é, acompanhando então as novas necessidades dos nossos leitores e também as novas tecnologias. Acesse então comigo www.gazetadealagoas.com.br e a gente segue aqui conferindo então quais são os principais destaques de hoje. Enem, 2 alagoanas se destacam na redação com nota 1000. Óbitos em UTI. Alagoas tem pior taxa de mortalidade do Brasil após intubação por Covid-19. Entre março de 2020 e fevereiro deste ano, 91,7% dos pacientes intubados por Covid-19 aqui em Alagoas morreram, ou seja, só 8,3% conseguiram se salvar. O percentual é o pior do país, segundo o levantamento feito pelo site Poder 360. Isso significa mais de 9 mortos a cada 10 intubados com a doença na rede hospitalar do estado. Preocupante esse dado, né, gente? Taxa de contágio por coronavírus cai aqui em Alagoas. Santa Mônica recebe mais 2 bebês infectados. Cabo Bebeto acusa governador de ignorar decreto de distanciamento social. Hipocrisia. E olha só, gratuidade para alunos recebe apoio do Sinturb. Braga Neto apresenta novos comandantes das Forças Armadas. Câmara aprova a prorrogação de prazo para declarar o imposto de renda e projeto proíbe permuta de vagas para vacinação. Auxílio em 4 parcelas começa a ser pago já na terça-feira. E CSA cai no Ceará e perde invencibilidade. Destaques a respeito do esporte você pode conferir ao longo da nossa programação no canal Esportes, apresentado por Alexandre Lino, tá bom? Porque agora a gente vai ao vivo com Fernando Palmeira e Chico Nogueira trazendo informações pra gente, para quem vai viajar então agora nesse feriado de Semana Santa, né? É preciso estar atento para os cuidados para evitar acidentes e a gente traz dicas para vocês. Bom dia, Fernando, então, traz as informações pra gente. Bom dia, Porlane. Um abraço para você, desejando saúde, muita paz, um dia de muita felicidade. Hoje o sol está brilhando em Maceió. Chico Nogueira também atento aos acontecimentos, abraçando a todos a equipe, a você que nos assiste, a todos nós o nosso abraço e essa conscientização de dias importantes de saída da pandemia com a vacinação. E daqui a pouco nós estaremos buscando registrar ao vivo um momento histórico para mim dessa primeira dose da vacina aqui em Maceió, onde estamos no bairro do Jaraguá, já aguardando. Mas vamos conversar agora sobre o feriadão, sobre os cuidados no trânsito, as leis do trânsito, principalmente nessas movimentações nas rodovias por todo o Brasil e particularmente em Alagoas. Estou ao lado com muito prazer aqui, revendo um grande amigo de todos nós, fez um belíssimo trabalho na Lei Seca. Ele já está na reforma da Polícia Militar de Alagoas. Hoje, meu colega, advogado, Emanuel Costa, e vem como especialista em direito nas questões do trânsito, vem nos trazer detalhes orientativos sobre o comportamento do cidadão nas rodovias e vai também já dar algumas pinceladas na reforma do Código Brasileiro de Trânsito.
Uma honra rever um amigo. Bom dia, saúde e muita paz. Bom dia Palmeira, bom dia a todos de casa. É sempre uma honra poder falar, né, sobre trânsito. Trânsito é vida, trânsito nos traz aquela preocupação, sobretudo no momento que temos aí um grande feriado, né? Então as pessoas com certeza vão se deslocar e a gente precisa orientar essa turma, Palmeira. O que é que nós poderíamos passar já de imediato ou repetir incansavelmente orientações sobre a segurança, principalmente para quem vai pegar a estrada nesse final de semana, nesse feriadão da Semana Santa? Olha, a grande orientação, parece que a gente está repetindo sempre, mas é importante. Estamos vivendo uma grande pandemia, né, onde as pessoas estão aqui se vacinando, tentando sobreviver a essa situação. Então o trânsito ele traz um grande prejuízo, o trânsito mata, o trânsito deixa milhares de pessoas sequeladas todos os anos. Então orientar sempre é bom. Então, quando você estiver pensando, hoje, por exemplo, muitos veículos vão se deslocar para os balneários. Então verifica teu veículo, primeiro o veículo, verifica a situação da documentação, verifica o pneu do veículo, se está em condições, óleo, água, todas as condições do veículo. Dá uma verificada na documentação, né? Se o porta obrigatório do veículo está lá, a documentação de quem vai conduzir, mas alguma coisa mais importante existe sim o condutor. Quem vai conduzir esse veículo para o grande balneário e grande feriado? Verifica se ele não bebeu nas últimas 24 horas, para seguir viagem de forma muito tranquila. E um detalhe, durante a viagem, temos que ter todo o cuidado no deslocamento, não ultrapassar em local proibido. Hoje representa um número impressionante dos acidentes com morte, a questão da ultrapassagem em local proibido. O excesso de velocidade é um prejuízo gigantesco para o trânsito. Então, toma esses cuidados, não ultrapasse o local proibido e não excede o limite de velocidade, Palmeira. Quem está com a documentação atrasada, o prazo concedido para atualizar no ano passado devido à pandemia, como é que está essa situação aí? Não, está tudo tranquilo. O Detran, muito preocupado, né? O governo do estado muito preocupado com a situação, fez uma solicitação ao Denatran, que aí o CONTRAN publicou a portaria 207, onde prorrogou vários prazos. Um deles é a CNH, de quem está com ela vencida desde março de 2020, vai poder transitar tranquilamente, que ganhou um prazo longo, e aqueles que estão vencendo, né, após a portaria, que foi em março. Então não tem nenhum tipo de problema. Pode conduzir seu veículo com tranquilidade, sem nenhum prejuízo, que você vai poder ir de forma muito tranquila e voltar em paz para os seus familiares. Para daqui a pouco o amigo fazer um resumo do que é que pode vir de novidade na reforma do Código Brasileiro de Trânsito, mas a cadeirinha tão polêmica que saiu devido à vontade do presidente Bolsonaro, mas está de volta. A que se deve isso? Que polêmica, que coisa é essa? É necessário, é importante o uso da cadeirinha, com certeza. Olha, é extremamente importante. A cadeirinha, a famosa cadeirinha, né, que é o dispositivo de retenção, que aí nós temos o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação, ele continua. Ela continua firme. A única mudança que vai acontecer nesse caso é a questão da criança até 10 anos, né? Até 10 anos você tem que ser transportado no banco de trás. Com 10 anos, ou a novidade agora é o seguinte, 1,45 m, se você tiver 8 anos, 9 anos, mas tiver 1,45 m, ele poderá ser transportado no banco dianteiro. Então teremos várias mudanças que dá para a gente conversar bastante e informar a população. A partir do dia 12 de abril, teremos algumas mudanças e várias delas serão muito importantes no dia a dia da população. Obrigado ao nosso querido, hoje advogado Emanuel Costa, especialista em direito do trânsito, e essas dicas importantes, maravilhosas, orientações, esses comentários abalizados e atualizadores para você ficar sempre bem informado assistindo o nosso trabalho na TV Mar. Aqui do Jaraguá, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnon de Melo, canal 525, NET, claro. Paulane Santos, é com você no TV Mar News. Pois é, né, gente? Se você vai viajar, é claro, a gente sempre reforça aqui, se você vai viajar respeitando, por favor, o distanciamento social, não é para fazer farra, não é para encher uma casa de praia de gente. Então, se cuida, mantém distanciamento social. Se vai viajar, vai para um lugar reservado, fica só você e sua família, seu núcleo familiar, para evitar a disseminação do novo coronavírus. E, claro, segue aí, então, essas dicas para que você possa fazer uma viagem com tranquilidade, sem maiores intercorrências, tá bem? A gente continua falando aqui no TV Mar News sobre esse feriado da Semana Santa, né? Você aí em casa já comprou o seu peixe? Sabe como identificar se o peixe de fato ele está bom para consumo? A gente vai pegar dicas então agora na matéria de Fernando Palmeira.
A Semana Santa já se aproxima e os cuidados com a compra do pescado é algo que a Vigilância Sanitária do Estado de Alagoas está sempre atenta, fiscalizando, e também outra preocupação com as incidências do contágio do coronavírus. Vamos saber aqui do Dr. Paulo Bezerra, que é o grande coordenador, gerente da Vigilância Sanitária Estadual, quais essas preocupações e aquelas dicas de sempre de como escolher o pescado saudável. Logicamente, quando você vai comprar pescados, a primeira coisa que você tem que ver é escolher o local. Se o local está devidamente higienizado. E também o prestador, aquele que está te vendendo. Se esse pessoal não está com sinais de higiene, usando os EPIs, se ele não tem cuidado com ele, imagine com o que ele está vendendo. Não é isso? Então, veja só, você comprando antes, durante essa semana, você tem várias vantagens. Primeiro, você não está se expondo em aglomeração. Segundo, você simplesmente está comprando um produto bem mais barato. Não vai fazer parte daquela concorrência. Mas, no caso do peixe, você tem que escolher o peixe através do seu olhar. Você vai ver se o produto está saudável, fresco. O peixe tem um cheiro característico, mas não é aquele cheiro forte. Ele tem o cheiro de peixe. Então você tem que olhar o peixe. Primeiro, tu olha os olhos do peixe. Se ele estiver saliente, como se estivesse vivo, já é um bom sinal. Segundo, você, entre o corpo e a cabeça, você levanta aquela parte para ver as guerras do peixe. Se ela tiver um vermelho brilhante, tá ótimo. Se ele tiver roxo, muito roxo para preto, é porque esse produto já está em estado de decomposição. O outro sinal é você colocar o dedo no corpo do peixe, fazer uma pressão. Logicamente, você vai provocar uma depressão. Só que quando você tira o dedo, essa depressão volta imediatamente para o normal. E outra característica é, se for o peixe de escama, você tenta puxar uma daquelas escamas. Se ela soltar com facilidade, é porque o produto já está velho e está em estado de decomposição. Doutor Paulo Bezerra, fique à vontade aí para orientar não só o consumidor, mas aqueles que mesmo diante do decreto estão abertas as portas por uma necessidade essencial da alimentação. Fique à vontade para, em nome da vigilância, dar orientação aos consumidores e aos comerciantes. Veja só, a vigilância, tanto estadual quanto a municipal, elas estão atentas, entendeu, para ver se o pessoal está seguindo as regras. Agora, é lamentável, eu diria triste, a gente ver que grande parte da população ainda não incorporou a seriedade com que nós estamos vivendo esta pandemia. Então, vamos colaborar com o esforço das autoridades para que também nós possamos fazer a nossa parte. Quem tiver alguma dúvida da gravidade que nós estamos passando, pega o seu carro, se você tiver, e passe em frente a uma UPA, que você vai ver a aglomeração das pessoas que estão querendo e estão precisando de auxílio. Vamos tirar da cabeça essa história que está impregnada no imaginário do nosso povo. Acontece com todo mundo, menos comigo. Ora, essa triste realidade você só vai começar a sentir quando o seu parente está internado. Então, vamos colaborar, porque isso vai passar, ou mais hoje ou mais amanhã, e nós seremos novamente um povo livre e alegre. Mas para isso, a partir de hoje, nós precisamos fazer a nossa parte. Esse é nosso encontro com o Dr. Paulo Bezerra, o especialista, o grande coordenador da Vigilância Sanitária do Estado de Alagoas, já nos diz tudo. É apenas ter a consciência de seguir à risca todas essas vitais e importantes orientações. Aqui da Balança do Jaraguá, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardon de Melo, canal 525 NET. Claro.
Pois é, né? Paulo Bezerra que passou aí dicas de como você pode, então, escolher melhor o seu pescado com segurança e, é claro, aproveitou também o momento para demonstrar a sua preocupação com esse momento de pandemia que a gente está atravessando, pedindo, então, para que você cumpra a sua parte, fique em casa, se possível, tá bom? E olha só, gente, a gente agora vai falar sobre um assunto muito comum e muito recorrente também, né? A questão da hiperjudicialização da saúde. Paciente é consumidor? A gente vai falar sobre isso agora com Fabrício Almeida, ele que é advogado especialista em direito médico, conversa com a gente diretamente de Arapiraca. Bom dia para você, tudo bom, Fabrício? Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Bom dia, amigos da TV Mar, bom dia, Porlane. É um prazer estar aqui com vocês, né? É um tema extremamente importante, principalmente nos dias atuais, né? Onde a gente tem estreitado muito as relações entre médicos e pacientes. Infelizmente, mas a gente tem que cuidar muito dessa relação. Pois é, e aí a primeira pergunta que vem é a seguinte: paciente é consumidor, Fabrício? Então, para responder essa pergunta, eu vou trazer aqui recordar, né, um voto brilhante da ministra Carmen, que fala um pouco sobre isso. Ela diz o seguinte nesse voto, que saúde não é mercadoria, vida não é negócio e dignidade não é lucro. Então, com isso, o que é que a gente diz? A relação de um prestador de serviço, quando pautada no Código de Defesa do Consumidor, o objetivo é isso, lucro. Quando um paciente ele vai ao encontro do médico, o que é que acontece? Ali se estabelece um contrato, mas não é um contrato comum, é um contrato de tratamento de saúde. E nesse contrato de tratamento de saúde não se busca ali o lucro do médico. O que se busca é o restabelecimento da saúde. Então, é diferente. Não é como levar, por exemplo, um carro na oficina, onde você chega com seu carro quebrado e espera que, ao final, ali o mecânico entregue o seu veículo consertado. Não existe essa garantia na relação da saúde do médico do paciente. Primeiro, porque se o médico eventualmente oferece essa garantia, ele estará cometendo ali uma falta ética, né? Ele vai estar cometendo um ilícito de natureza ética, podendo inclusive responder na esfera administrativa do Conselho Regional de Medicina. Orlando. Então, Fabrício, esse caso a gente pode generalizar, porque existem casos também que, infelizmente, a saúde ela é tida assim como um comércio, como um mercado. Por exemplo, a saúde, quando a gente fala sobre procedimentos estéticos, né? Por exemplo, como cirurgia plástica, enfim, se aplica também para esses casos? Se aplica. O que é que a gente sempre recomenda para os nossos amigos, né, que estão na área da saúde? Jamais mercantilize com a saúde. Você não pode, isso acontece também muito com dentistas, né? Infelizmente, sim, não se pode fazer o antes e o depois. Quando você se compromete com o resultado, aí sim você sai dessa perspectiva de garantir ali a saúde do seu paciente para mercantilizar a relação. Acontece com dentistas, acontece com cirurgiões plásticos. Então, jamais a saúde ela pode ser objeto de mercantilização. Quando você mercantiliza aí essa relação, aí quebra essa ordem natural que se deve buscar primeiramente na saúde, que é a vida. Então, quando os profissionais da saúde esquecem dessa premissa que devem buscar a saúde do paciente sem prometer resultado, aí sim ele pode ser penalizado nos rigores que determina o Código de Defesa do Consumidor. Na nossa visão, e o que a gente defende é que a responsabilidade civil, nesse caso dos profissionais de saúde, dos médicos,
essa responsabilidade civil não é objetiva, ela precisa de um cuidado maior. Para você ter ideia, esse tema é tão importante que o direito alemão, que é um direito muito considerado pela doutrina brasileira, somente agora, há pouco, 2013, que veio regular essa questão sobre o contrato de tratamento de saúde, não em uma espécie de Código Civil do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor alemão, não, mas num tópico próprio do próprio Código Civil alemão, num destaque: contrato de tratamento de saúde, porque percebe que não se trata ali de uma prestação de serviço comum, então não deve ser regulado através do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações normais de consumo, a gente sempre aplica a chamada teoria do risco, mas é diferente quando se trata de saúde, quando se trata da relação médico-paciente. O risco, ele já vem com o próprio paciente, afinal, ele já está com algum problema de saúde, ele já se apresenta com risco. Não é a partir do momento que ele chega no consultório, que ele chega no hospital, que o risco ele vai acontecer dali por diante. Não, o risco já é pré-existente. Então, tem algumas características bem diferentes que fazem com que a gente precise ter um cuidado muito maior nessa relação. Orlane. Fabrício, é grande, inegavelmente, a gente não tem como negar isso, é grande o número de pessoas, cada vez mais pessoas entram com processos judiciais contra médicos porque relatam que foi vítima de erro médico de alguma forma. Inclusive, a gente leu agora há pouco aqui as manchetes da Gazeta de Alagoas, que mostra que aqui no nosso estado, mais de 90% das pessoas que são entubadas por conta da Covid-19 chegam a óbito, né? Ou seja, é um número muito alto. E aí a gente se pergunta, seria erro médico, né? O que está acontecendo, então, para que a gente tenha um número tão alto assim de pessoas que morrem depois da intubação? E a gente vê que esse número de pessoas que entram com ações por conta, alegando erro médico, é muito grande. Como que esse trâmite judicialmente deve, então, seguir? Olha só, infelizmente, essa temática sobre erro médico tem se tornado muito, como é que eu posso dizer, comum as pessoas acreditarem que tudo é erro médico. Entre o erro e a culpa, existe um caminho muito grande aí a percorrer. Vou dar aqui só um exemplo para que se entenda que muitas vezes, mesmo diante do erro, o profissional de saúde ele não tem culpa. Imagine que determinados procedimentos, determinadas condutas médicas, elas são extremamente difíceis, extremamente complicadas. Por exemplo, vamos imaginar um caso onde um cirurgião precise retirar, para falar numa linguagem muito mais acessível aqui para as pessoas que estão nos assistindo, precisa retirar ali um tumor, uma região bem delicada ali do cérebro. Naquela posição, o médico ele precisa esclarecer o paciente, e aí ele precisa ter um termo de consentimento esclarecido, muito bem detalhado, dos riscos ali que envolvem o procedimento, mas informar ali ao paciente, à família, das dificuldades e da possibilidade real do erro. E aí, quando o médico eventualmente erra numa condição onde praticamente a maioria dos médicos iriam incorrer ali naquele erro, considerando a extrema dificuldade em realizar os procedimentos, ele não pode ser culpado. Infelizmente, não é, como eu disse há pouco, não é uma relação comum, é uma relação muito delicada. Com relação aos médicos agora que, em meio a tanto estresse, a tantas condições muitas vezes inadequadas nos hospitais, tem que promover procedimentos que têm levado muitas vezes as pessoas a óbito, no caso agora dos procedimentos para intubação. Então, é preciso analisar cada caso, as circunstâncias que envolviam ali o procedimento, tinha estrutura hospitalar, a equipe estava preparada para aquilo tudo, o momento é adequado, é atípico. Então, são várias circunstâncias que envolvem, não é somente ali a simples análise do
do médico, como o médico agiu naquele momento, mas toda a infraestrutura que pode colaborar decisivamente para eventualmente acontecer um erro que nem sempre é culpável. Precisa ter uma análise muito concreta ali, muito detalhada do que aconteceu para poder apontar o dedo para um profissional de saúde e dizer: você é culpado. Pois é, à medida que os números de processos contra médicos crescem, os médicos de alguma forma também precisam se precaver, não é verdade? Para pelo menos garantir de certa forma a sua segurança. E muitos médicos, inclusive, têm feito seguro de responsabilidade civil exatamente para casos como estes. É aconselhável, de fato, que os médicos façam esse tipo de seguro para se resguardar? Olha só, Porlane, esse tema é muito importante e a gente tem muita preocupação justamente porque, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, muitas áreas da medicina, muitas não, algumas, né? Algumas áreas estratégicas da medicina, por exemplo, a obstetrícia, que é uma modalidade, aí, uma área específica da medicina que demanda muitas vezes os médicos judicialmente. Lá é um país que realmente judicializam muito essa relação de saúde. Lá, a quantidade de ações movidas contra os médicos de determinadas áreas é tão grande que muitos profissionais estão deixando aquelas áreas. Então, é até difícil encontrar algumas áreas profissionais porque eles não estão dispostos a pagar por esses prêmios aí de seguros para se sentirem mais confortáveis em atuar em determinadas áreas. Então, esse alerta que a gente faz da hiperjudicialização da saúde é justamente para que o Brasil não entre nesse caminho que é nocivo. Afastar profissionais de determinadas áreas pode fazer com que, num futuro bem próximo, a gente sofra ainda mais. Então, tem que tomar muito cuidado com essa relação. Não é uma relação comum, não é uma relação que pode ser plenamente abraçada pelo direito do consumidor. A gente discorda muitas vezes das decisões judiciais que tentam fundamentar essa relação aí no Código de Defesa do Consumidor. Temos o Código Civil que pode disciplinar muito bem essa relação. Então, nos causa medo, não só como operadores do direito, né, que militam na área do direito médico, mas principalmente por ser cidadão, por acreditar que esse processo de hiperjudicialização ele é nocivo à sociedade, vai trazer o distanciamento do médico, pode travar o avanço da ciência. Então, é algo que não é bom para a sociedade. A gente precisa estar alerta. Muitas vezes o consumidor ele quer entrar em aventuras jurídicas e termina complicando ainda mais essa nossa frágil relação hoje existente entre médicos e pacientes. Ok. Fabrício, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, então seja sempre bem-vindo aqui ao TV Mar News, tá bom? Ok, Porlane, eu gostaria só de concluir enfatizando que esse tema, né, da hiperjudicialização da saúde realmente ele é muito importante. Devemos repensar e refletir sobre os rumos da relação entre pacientes e médicos, aproximar a relação, ampliando o cuidado, todavia protegendo para que mais médicos se sintam plenamente à vontade para desempenhar da melhor forma possível o seu papel, que é tão importante na sociedade. Desejo também um bom dia a todos que nos assistiram. Fiquem com Deus e se cuidem, por favor. Valeu, obrigado. Você também. Boa Páscoa. Um abraço. E a gente vai agora, então, para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações. Não sai daí. A dona